Como fazer as novas gerações entenderem o valor de conhecerem a Bíblia, de se aprofundarem, porque uma das coisas que a gente nota dessa nova geração eles gostam muito de conhecimento, mas são muito rasos no conhecimento. Então, eles pegam cortes, TikTok, Instagram, faz exatamente isso. Então, traz diversos cortes sobre diversos assuntos. E eles pegam um pedacinho de cada coisa e começam a montar um quebra-cabeça dentro da mente deles a partir de fragmentos de conhecimento. Mas eles têm muita dificuldade em mergulhar em conhecimento. Então, por exemplo, para um adolescente ler um livro, é claro, existem exceções, mas assim, de forma geral, para eles lerem um livro ou levá-los a ler a Bíblia é algo bem difícil. Qual é o remédio para isso? Olha, é até engraçado, né? Porque eu já fiz vários desafios bíblicos, muitos. Aqui em Brasília, a gente tem o pastor Ivan, que é conhecido como pastor insano. Ele é até conhecido. E aí ele lançava uns desafios, gente do Brasil inteiro participava de ler a Bíblia inteira em 42 dias. Uau! Então, assim, a gente começava no dia 1º de janeiro, quando dava dia 14 de fevereiro, tava acabando a Bíblia já. Cara, tem que ler, para isso você tem que ler no mínimo umas 5 horas dia. Dá 30, 40 capítulos por dia, mais ou menos, da Bíblia. Então, você lê, por exemplo, você lê no primeiro dia de Gênesis a 1 a 27 e mais alguns salmos. Em 2 dias, né? 2 dias você lê Gênesis. Né? Então, assim, é tão interessante porque, enfim, falando de desafios e tudo mais, eu acho que a nossa geração hoje é a geração que mais procrastina. Isso é evidente. Você pega o celular, você tá aqui, é rolagem infinita. Você vai descendo. Quando você vê, você passou 1, 2 horas ali. E acho que nem é por maldade, assim, não é por desejo de procrastinar, mas eu acho que... Eu acho que é o sistema que o diabo montou para roubar a nossa atenção. O entretenimento, ele tira o foco, né? Ele tira o foco. Quando a pessoa percebe, quando você começa a rolar... Reels você vai ali, não. Aqui, você começa não, é uma ferramenta para roubar a sua atenção. Sim. Se você pegar no celular, você for ver as horas de que você usou de tela, especificamente Instagram, para ter noção, o TikTok hoje ele passou em horas de visualização o YouTube. Então as pessoas veem mais o TikTok do que o YouTube. E são vídeos minúsculos, pequenos. Tudo fragmentos, né? Tudo fragmentos, são fragmentos. Eu acho que a primeira coisa que a gente... eu tenho trabalhado isso com a minha juventude. E onde eu passo, eu falo isso. Eu falo, cara, a gente tem que voltar a fazer as coisas básicas. Qual é a coisa básica? Quando eu era adolescente, minha pastora de adolescentes, pastora Maria, chegou a mim e falou assim, você não sabe orar. Ela me puxou para perto, me ensinou a orar. Então, vamos orar junto? E aí a gente trabalhou a oração. Aprendi a orar. Segundo, outro líder virou para mim assim, cara, pastor Vangivaldo falou assim, Eltinho, você precisa aprender a ler a Bíblia. Vamos aprender a ler a Bíblia? Aí ele me ensinou a ler a Bíblia. Então, vamos começar pelo Novo Testamento? Vamos conhecer Jesus? E a gente conhece Jesus. Outro líder virou para mim e falou assim, Eltinho, vou te ensinar a jejuar. E eu fui jejuar. Então, eu comecei jejuando até 10 da manhã, eu acordava 6, ficava até 10 sem comer nada. Aí, depois fiquei até meio-dia, depois 18 horas, 24 horas, depois estava ficando 3 dias sem comer nada, 7 dias sem comer nada, só um líquido. Consegui fazer. Por quê? Porque alguém veio e me ensinou. Hoje... a galera que nos pastoreia de cabelo branco tá assim, eles já sabem. Eles sabem como fazer. E, na verdade, as pessoas não sabem como fazer. Então, acho que a gente precisa resgatar esse discipulado de trazer para perto. Jesus, ele fez isso com o discípulo. Sentava na mesa, caminhava com eles. Ensinar o básico, Ensinar o básico. Você sabe o que eu penso com a dificuldade que muitas vezes a gente tem nesse sentido? A gente tem essa noção de que essa geração tem muito conhecimento. Sim. Sabe muito. E muitas vezes eles se comportam dessa forma também, como alguém que sabe, e às vezes até de uma forma um pouco snob com a geração mais antiga, né, com a geração mais velha. Então, eu acho que há de fato uma dificuldade. Tem uma ponte quebrada aí, né? Sim. E também na linguagem, para que essa pessoa, para que esse mentor, como você disse, para que ele consiga vibrar na mesma frequência. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil, da gente de conseguir unir essas duas gerações, né? Para que eles escutem, porque muitas vezes o que nós estamos dizendo, eles não estão escutando, né? Então, assim, esse discipulado eu acho que é muito importante, sentar junto com eles. Vem aqui, vamos fazer assim. Então, uma das coisas que eu resgatei com a juventude que eu lidero, por exemplo, vigília de jovens. A pessoa vai para a vigília da igreja.
Mas pra que fazer um vigília de jovens? Você tem vigília da igreja? Eu falei, não, vamos fazer de jovens. Aí chama o pessoal para poder orar. Consagração. Vamos fazer consagração sábado de manhã? Como é que é? Teve gente que me perguntou, como é que é consagração? Eu falei, cara, você vem. E o café da manhã? Eu falei, não tem café da manhã, não. A gente vai vir, a gente vai orar junto, a gente vai buscar a Deus, e no final da consagração a gente vai entregar o nosso jejum. Então você começa a caminhar com essas pessoas. Tem gente que quer falar assim, quero orar. Aí começa a orar. Quando viu, deu 2 minutos, acabou a oração. Mas por que ele não consegue orar? Porque ele não conhece o Deus da Bíblia. Então, assim, é tudo um processo. Tudo um processo. E fazer com que, cara, eu acho que Jesus, ele brilha mais que todas as coisas. É fácil se apaixonar por Jesus. Difícil é você permanecer em amor, porque você vai ter que abrir mão. E é justamente que a nossa geração não quer, é abrir mão. Então, essa profundidade de conhecimento que eles sabem. Quanto mais se aprofundar em Deus, mais eles vão ter que se aprofundar neles mesmos e mais deles vai ter que morrer. Então, a minha luta constante é essa. As pessoas conheçam a Jesus em oração. Nas práticas, até o tema do meu TCC de teologia foi esse, práticas espirituais. Eu falei sobre práticas, a galera perdeu as práticas espirituais. A gente vai pro culto hoje, você como ministro de louvor, você vai saber disso. Você tem que mandar a galera levantar a mão. Levanta a mão, gente. Vamos, meu povo. Se move. Senão a galera não... Isso é muito louco. A gente tem que ficar falando para eles o que fazer. Tá todo mundo ali com o objetivo de adorar e a gente tem que falar, irmão, adora, irmão, ora, irmão, levanta a mão, irmão. E é uma prática espiritual. O louvor, a adoração é uma prática espiritual. Porque é uma prática espiritual que nós perdemos no tempo de hoje, confissão. Qual foi a última vez que você ouviu alguém confessando um pecado? Ninguém confessa mais nada. Vai confessar, vai me julgar. Mas só que Jesus, ele disse na própria palavra de Deus, né? Nós temos que julgar segundo a reta justiça. E o julgamento de Deus não é para nossa condenação, mas para nossa redenção e transformação. Então ninguém confessa mais pecado mais para ninguém. A gente confessa quando vai no retiro, tem aquele momento. Mas a Bíblia diz que nós, se confessarmos nossos pecados, nós seremos o quê? Sarados. Então são as disciplinas espirituais. Então eu acho que esse básico, a gente tem que voltar a construir a base. É a minha centelha para que meus jovens e aonde eu passo eles se despertem. É o básico. Fazer o básico bem feito, fazer o básico. Vamos construir, vamos fazer um devocional todos os dias? Todos os dias. Você vai ler 2 capítulos da Bíblia e você vai orar 5 minutos. Daqui a pouco você vai estar ali, você vai gostando daquilo. Vamos ler um livro cristão? Vamos pegar aqui, Discípulo Radical de John Stott. Aí você pega, vamos ler só uma página. Daqui a pouco você vai, e as pessoas vão criando gosto. Você vai alimentando, sabe? E aí você vai, uau, é bom demais. E quanto mais elas experimentam de Deus, mais elas vão ter sede de Deus. Então, acho que esse básico é o mais importante de ser feito. Não tem como elas Esse é um remédio, esse é um remédio. Não tem como elas não se apaixonarem uma vez conhecer. Eu vejo que uma das coisas que eu sempre digo sobre remédio existe uma forma que a medicina usa, por exemplo, com crianças. Nós tomamos uma Novalgina, você vai lá, pega a Novalgina, bota no copo, põe água, e você sabe que é amargo. Uhum. Mas você que é adulto, você sabe que você precisa tomar. Então, a medicina infantil, o que eles fazem? Eles não vão lá e dão a Novalgina para a criança. Eles vão lá e colocam um melzinho, colocam algo doce. Sim. Então, a criança toma a Novalgina, ele toma aquele melzinho, mas ele não sabe que junto com o que ele gosta, ele está recebendo o que ele precisa. Uma das coisas que eu tenho falado e é o que a gente tem tentado fazer, por exemplo, eu também sou pastor, mas o meu ministério, por mais tempo, ele é na área da música do que em si da palavra, né? Então, e muitas vezes o pessoal nos questiona, pergunta, Edson, por que quando você vai ministrar a jovens, você faz aquele momento que a gente faz um momento muito alegre, um momento muito para cima, e um momento que eles gostam demais. Então, sempre digo isso, assim, olha, nós precisamos dar a eles o que eles gostam junto com o que eles precisam. Muitas vezes, eles nem sabem que estão recebendo o que precisam, mas a gente precisa, porque muitas vezes, eu vejo que um problema hoje, e essa dificuldade, eu estou trazendo isso aqui, porque uma das coisas que nós estamos trazendo muito nesse ano é falar sobre as novas gerações. Como alcançar as novas gerações? Como ter uma linguagem que alcança eles? Como vibrar na mesma frequência que eles? Como acessar a mesma frequência? Porque parece muitas vezes que nós que somos mais maduros, e eu até que sou de uma geração diferente da sua, né? Eu ainda estou no último ano da geração X, e você já é milenial, né? E então
mas a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, de conectar com eles para que eles entendam o que a gente está falando. Então, uma das coisas que a gente faz é exatamente trazer uma linguagem que seja acessível para eles, para que eles se sintam... para que eles possam estabelecer a comunicação, Sim. né? Fala sobre as três elementos da comunicação, que é o emissor, o recebedor e o código, né? Muitas vezes a gente não está preocupado com o código. Sim. E às vezes o código que nós estamos comunicando não chega no recebedor. Então precisa desses 3 elementos. E o que eu noto, então, uma preocupação que eu tenho hoje é exatamente essa, de tentar trazer a verdade que nós precisamos, a verdade que eles precisam, dentro de uma embalagem que seja atrativa para eles. Que eles possam olhar, que eles possam gostar, ou dentro de um sabor que seja atrativo para eles. Sim. Então, eu acho que essa é uma preocupação. E vejo em você algo assim, Deus tem te dado uma linguagem que alcança essa juventude. Né? Eu estava vendo da sua última administração lá no acampamento, o quanto eles entendem quando você fala. Né? E acho que isso é algo muito importante. Então, quero te parabenizar, inclusive, nesse sentido, e te incentivar a continuar a fazer isso.